Nós vamos iniciar a palestra sobre saúde preventiva com o doutor André Serra Vale, especialista em clínica médica, cardiologia, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e diretor médico da Clivale Max. E a doutora Ine Freitas, graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, especialista em oncologia clínica pelo INCA, mestre em saúde, ambiente e trabalho pela Universidade Federal da Bahia e especialista em bioética e doutoranda em bioética pela Universidade do Porto, em Portugal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo Dia do Médico e vamos iniciar nossa palestra sobre saúde preventiva. Obrigado. Eu acho assim, fiquei muito feliz em poder estar aqui falando um pouco sobre saúde preventiva, né, que eu acho que é a base da saúde. Quando a gente hoje vê a tecnologia vindo e terapêuticas ultra especializadas, enfim, que obviamente contribuem para a saúde, porém a gente esquece um pouco do que é a base de tudo, né, que é a prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em controlar tudo aquilo que pode levar o indivíduo a adoecer, né? Então, basicamente falando um pouquinho, puxando para a minha especialidade, que é a cardiologia, a gente basicamente tenta controlar os fatores de risco, né? Tudo que pode levar o indivíduo a infartar, a ter um AVC. Então, a gente vai olhar o indivíduo como um todo e tentar que antes que ele tenha alguma dessas patologias mais graves, a gente consiga controlar esses fatores, né, que seriam uma hipertensão, um colesterol alto, o sedentarismo. Então, hoje, as pessoas têm negligenciado um pouco isso, a gente vê no consultório, vê no dia a dia, que a gente tem uma resistência, porque essas patologias, no caso como a hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol alto, não vão trazer sintoma. Então, a partir do momento que você não sente nada, você acha que está tudo bem, e o caminho não é bem por aí, não. Então, eu acho que a gente precisa se prevenir para detectar aquilo que a gente não está sentindo, para que não possamos, na frente, ter um problema mais sério. Doutor, nós vemos isso muito nitidamente nos jovens, nas crianças, adolescentes e jovens, que muitas vezes vivem à mercê das telas, vivem com a vida sedentária e não ligam para cuidar da saúde. Como incentivar esses pacientes? Isso é a mudança, né, na nossa sociedade, tem tornado crianças e adolescentes mais sedentários. Isso é fato. Eu acho que isso vem de uma base, obviamente, familiar, da escola, da educação, para que a gente possa estimular. Muitas vezes me perguntam, doutor, quando é a hora de começar a se prevenir da doença do coração? Na verdade, a hora que a gente começa a se prevenir é no momento que a gente nasce, né? Então, é a alimentação que a gente está fornecendo a nossos filhos, quando crianças, a gente estimular a prática de esporte, né? As crianças hoje entendem que está na frente da tela, então não pode, não tem que fazer exercício. Eu acho que quando na fase de infância e adolescência, o pediatra está atento a isso, porque ele vai realmente ver a questão do colesterol, ver a questão da obesidade, ver a questão da glicemia. Então, assim, eu acho que hoje os pais, né, e a escola precisam estimular as crianças a comer bem, porque hoje a alimentação das crianças eu acho que é pior do que na nossa época, e precisam fazer atividade física. Eu acho que não dá, a gente tem que ter limite com a questão das telas, enfim, porque isso lá na frente eles vão pagar um preço muito caro por isso. E como prevenir, como a prevenção, a saúde pode reduzir custos financeiros? Na verdade, a medicina preventiva é a mais barata. Né? Vamos citar um exemplo do paciente diabético. O paciente diabético, ele tem um açúcar alto, certo? Para a gente controlar o açúcar do indivíduo, a gente precisa de quê? Da alimentação, da prática da atividade física e algumas medicações que entram ali para controlar. Aí o indivíduo, ele vai gastar o que com isso? Muito pouco.
Um indivíduo que ele é diabético, que não sente nada, realmente a diabetes demora para manifestar algum sintoma, ele vai ficar ali por anos com aquele açúcar alto, aquele inflama os vasos dele. Todo mundo, eu acho que já deve conhecer algum diabético complicado, que precisou perder uma perna, ou perdeu a função renal, ou ficou cego. Então, no momento que você chega no indivíduo, você não teve a prevenção, né? Então, o indivíduo chega no estágio avançado da doença, o que vai acontecer? Ele vai precisar do internamento. Esse internamento vai gerar custos. Hoje em dia, a maior parte da população não tem plano de saúde. Então, se a pessoa for internar, se conseguir pelo SUS, bem, se não conseguir, quanto ele vai gastar para fazer uma terapêutica e tratamento? Então, a prevenção ela é barata e eficaz. Eu considero, eu acho que não sou eu, a medicina considera a prevenção uma terapêutica mais eficaz para a doença do que qualquer. A gente hoje tem tecnologias existentes, farmacológicas, a gente tem coração artificial hoje. Só que quanto custa para a gente prevenir que o paciente infarte, né? Ele tenha bons hábitos, não custa nada. E uma terapêutica dessa avançada, 100, 200, 300 milhões, né? Para a gente entender. Então, a prevenção é com certeza o custo mais baixo que a gente tem na medicina. Agora eu quero fazer uma pergunta que se aplica para os dois, porque a doutora Aine é oncologista, né? Nós estamos vivendo a campanha do Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. E, doutora Aine, eu gostaria de saber como prevenir o câncer de mama. Muito bem. Então, a André estava falando, a gente tem formas de prevenir a doença, câncer em geral, inclusive câncer de mama, antes que o câncer comece a se desenvolver. Então, os hábitos de vida, a prática de atividade física, controle de peso. A obesidade hoje é uma doença, é uma epidemia, e a obesidade entre crianças, jovens, impacta na vida adulta, inclusive, impacta aumentando o risco de câncer, inclusive câncer de mama. Então, são receitas que são baratas, que são saudáveis, mas que não são fáceis, né? Porque exige o esforço da gente estar se alimentando de forma saudável, praticando atividade física, controlando o peso. Então, esses fatores de riscos que são relacionados aos hábitos de vida causam câncer na maioria hoje dos adultos. Então, são fatores que a gente consegue modificar, e é uma de fatores modificáveis. E a outra forma é a gente tentando detectar nódulos que estão se formando na mama no início. Câncer também é uma doença silenciosa, muitas vezes, como são as doenças cardiovasculares, a hipertensão, e não dá sintoma. Então, a pessoa acha que está saudável, que não tem nenhum problema de saúde, então não precisa se preocupar. E a gente sabe que tem grupos que estão sob o maior risco de desenvolver câncer. A idade é um desses fatores. Então, a gente tem o Outubro Rosa, que é a campanha que chama atenção para as mulheres. Todas as mulheres, a partir dos 40 anos, têm que fazer mamografia, têm que ser examinado por um médico especialista, oncologista, mastologista, ginecologista, porque se tiver alguma célulazinha que tenha transformado ali, já esteja crescendo, esses exames vão detectar precocemente, sem ela estar sentindo nada, e os tratamentos vão ser curativos. Então, câncer tem cura. Câncer é uma doença que é muito estigmatizante, as pessoas não querem nem ouvir falar nome, não querem fazer exame, porque vão dizer que quem procura acha, mas é curar para achar uma doença logo no início que é tratável e que é curável. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer seu exame com seu médico e mamografia anualmente ou a cada 2 anos, para que a gente possa estar prevenindo a doença nesse sentido. Doutora, a hereditariedade pode ser um fator para aparecer o câncer de mama? A hereditariedade hoje vem se mostrando como um fator que vem sendo cada vez mais estudado, mas ainda não é o fator mais importante. Mas, obviamente, que se a gente pensa que 1/3 dos cânceres, né, um pouquinho menos dos cânceres, inclusive de câncer de mama, pode ter o componente da hereditariedade, ficar atento à história familiar.
Então, toda mulher que tem história familiar de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, que tem outros parentes que não só, né, mãe, irmãs, mas pais, primos, tios com outros cânceres, também tem que chamar atenção para essa questão da hereditariedade e aí tem uma avaliação com um oncologista, um oncogeneticista, porque isso muda, inclusive, a forma também da gente estar fazendo exames de prevenção. A mulher que tem mais histórias de câncer da família, ela pode ter uma outra abordagem de exames e de acompanhamento para que a gente possa detectar o câncer, às vezes, mais precoce, antes mesmo dos 40 anos, em algumas situações, e tornar essa doença curável. Já vamos voltar para a pauta do outubro rosa, o câncer de mama, mas eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o doutor André. Doenças do coração podem ter histórico pode ser causados pela hereditariedade? Pode sim, né? A doença cardíaca, ela tem um fator hereditário importante, né? Os estudos, eles todos que são realizados, e quando a gente vai buscar, né, a hereditariedade dos doentes, boa parte deles tem parentes de primeiro ou até de segundo grau que tiveram algum evento cardiovascular. Só para chamar a atenção, o diretor que estava falando, a gente está falando das duas doenças que mais matam no mundo, que é a doença do coração e o câncer. E todas as duas, no momento que você estiver sentindo alguma coisa por causa da doença, tenha certeza que provavelmente essa doença ela já está no estágio muito mais difícil de ser tratado. Então, a gente precisa frisar isso na cabeça das pessoas, porque a gente não pode esperar sentir alguma coisa. O coração, 50% das pessoas que infartam, até o dia do infarto, não sentia absolutamente nada. Esse é um dado importante que eu gosto sempre de trazer, porque as pessoas, não estou sentindo nada, não. Sim. No dia que o paciente infarta, você puxa o histórico dele, metade não sentia nada até aquele dia. Então, não é uma coisa que a gente pode ficar esperando para, se eu sentir alguma coisa, eu vou procurar o médico. Não pode. Tem que fazer os check-ups anuais, os exames vão ser realizados e a gente vai detectar qualquer pequeno indício para que previna, na verdade, uma doença mais séria, né? Eu gostaria que vocês trouxessem um panorama em relação a números de mortalidade de pessoas que deixaram a saúde em segundo plano. Bom, para a oncologia hoje, a gente tem que em determinadas faixas etárias o câncer está matando mais até do que as doenças cardiovasculares. Então, o adulto, a partir de 40, 50 anos, que se preocupava muito com doença cardiovascular, a gente agora tem que começar a se preocupar com câncer. Se a gente falar de câncer de mama, por exemplo, a gente fala de 70 mil novos diagnósticos, mais ou menos, de câncer de mama por ano no Brasil, né? Então, a gente está falando de um número de pessoas que adoecem, que tem um diagnóstico que é expressivo. Se a gente for para a mortalidade, a gente também tem uma parcela significativa. A gente hoje tem muitos avanços nos tratamentos que estão diminuindo a mortalidade, principalmente câncer de mama. E isso está trazendo também, por outro lado, muitos pacientes sobreviventes de câncer, né? Porque não é só a gente diagnosticar, tratar, curar, e aí como é que depois a pessoa vai seguir? A mulher, por exemplo, que tem uma cirurgia da mama, que tem que tirar parte da mama ou toda a mama, reconstruir, muitas vezes, se possível, e durante o tratamento cai o cabelo, e durante o tratamento tem efeitos colaterais, e depois para retomar a vida, com qualidade de vida. Então, a gente está falando, quando a gente fala desses indicadores, né, que não é só de mortalidade, número de novos casos, mortalidade, mas é agora como é também que as pessoas sobrevivem, continuam vivendo depois de um diagnóstico de câncer possível, saudável, também com hábitos de vida que são muito importantes. Se é para prevenir, é também para reabilitar e continuar saudável. Então, a gente tem que estar atento a isso. E mulheres cada vez mais jovens também têm um diagnóstico de câncer, chamar a atenção disso.
há 4 anos atrás, 2 anos atrás, a recomendação é que, a partir dos 50 anos, as mulheres fizessem mamografia, começassem a procurar mais um médico, e hoje a gente tem uma outra realidade, um novo cenário, que é a idade mais jovem. Então, 40 anos, e se tiver caso na família, às vezes isso tem que começar antes a procurar um mastologista, o seu ginecologista, ou até um médico oncologista para se acompanhar. Fazer exames e mamografia, e se precisar ainda outros exames complementares, porque a gente está falando aqui da mamografia como o exame padrão, que é o que vai mudar a mortalidade para os problemas de saúde, mas a gente tem outros exames também que ajudam a gente a detectar precocemente, fazer um diagnóstico diferencial, às vezes, do que é um nódulo benigno na mama, do que é um nódulo maligno. Então, ultrassom, às vezes, ressonância de mama pode ser necessário também, e sempre um acompanhamento regular. Então, doutora, o maior índice de mortalidade das mulheres vítimas de câncer de mama seria a falta de prevenção. Câncer, como o André falou, as doenças cardiovasculares, quando a gente tem um diagnóstico da doença que não é no início, a gente pode ter uma doença que não vai curar, que a gente vai tratar, acompanhar, é uma doença que cronifica. Então, obviamente que quando a gente fala de câncer, a gente fala de tempo. Quanto menos tempo a gente tem para diagnosticar, tratar, a gente vai ter mais chances de cura e menos complicações e mortalidade. Então, o tempo é essencial. O diagnóstico precoce, porque prevenção, quando a gente fala de rastreamento, quer dizer diagnóstico precoce de uma doença, não é só evitar a doença, mas é dar um diagnóstico precoce, é muito importante. Agora eu gostaria que os senhores falassem sobre prevenção para doenças crônicas. É possível prevenir doenças crônicas? É possível, né? A doença crônica, na verdade, ela tem que surgir em algum momento, né? Então, quando a gente fala quais são as doenças crônicas, no caso da doença cardiovascular, seria uma hipertensão, talvez uma diabetes, uma dislipidemia, são doenças que vão acompanhar o indivíduo ao longo da vida, porém, uma vez ela diagnosticada, até mais do que, vamos dizer assim, eu digo assim, o controle da doença crônica, né? Porque a prevenção, obviamente, existe com os hábitos. Você tendo bons hábitos, você vai prevenir. Uma vez diagnosticada uma doença crônica, como uma hipertensão, por exemplo, o indivíduo muitas vezes chega no consultório, doutor, vou ficar dependente do remédio, vou ter que usar remédio a vida inteira. Não é questão de você ficar dependente do remédio, né? Se ele não usar o remédio, ele não vai ter nenhum ganho em não usar o remédio. O que acontece? A hipertensão, usando como exemplo, é uma doença que ela vai sobrecarregando o coração. Se você controla ela, seja com medicação, com hábitos de vida, porque quando a gente fala em controlar uma pressão, não é só o remédio, o exercício físico baixa a pressão, alguns tipos de alimento vão ajudar a baixar a pressão, né? Quando eu falo alguns tipos, a gente pensa o quê? Eu gostava muito do professor meu, que ele dizia assim, a gente tem que buscar uma dieta que é a dieta divina. Não é a dieta divina, é a dieta onde o que Deus fez a gente pode comer, para ficar uma coisa mais genérica para os pacientes. Porque tudo que é aquilo que é ensacado, que tem conserva, que é feito com sódio, tudo aquilo, querendo ou não, foi industrializado, e para ser industrializado a gente precisa usar algumas substâncias químicas, enfim, que são prejudiciais à nossa saúde. Agora, se você pensar no aipim, no batata doce, numa banana laterna, numa carne, num peixe, num frango, aquilo ali é da natureza. Então, aquilo é algo que provavelmente você não vai ter um dano à sua saúde. A gente vê as pessoas falam, o povo do interior vive mais, né? O povo do interior vive mais. Tudo bem, a carga de estresse de uma cidade grande é alta, isso tem impacto, a gente sabe que tem, porém a alimentação deles é muito melhor do que a nossa, porque a comida dele é da feira, é uma carne, é um frango, é um vegetal, é uma fruta, então eles têm melhores hábitos do que o povo da cidade alimentares. Então, quando a gente fala nas doenças crônicas, a gente precisa encarar elas, obviamente, como um problema, mas saber
E a maior parte delas tem controle, e a gente controlando uma doença crônica, o indivíduo vai viver como se ele não fosse doente. O hipertenso, que ele toma o remédio dele, tem os bons hábitos, e a pressão dele fica variando ali entre 11, 12, 13, por 7, por 8, ele vai viver igual a mim, que não sou hipertenso, porque se a pressão não está alta, ele não vai ter as consequências dessa pressão no organismo. Então, a doença crônica, ela precisa ser encarada como um problema que vai acompanhar o paciente, o nome já diz, porém ela tem controle e tem como o paciente não sofrer as consequências dela. Perfeito. Para quem gosta de açúcar aí... É o maior veneno, o açúcar. Fale mais sobre isso. Inflama, é um agente inflamatório. A glicotoxicidade, né, a ação que a glicose tem na parede dos nossos vasos, ele é muito agressivo para o vaso. Por isso o indivíduo que é diabético, que tem a glicemia alta a maior parte do tempo, onde é que ele tem a lesão? No corpo inteiro, porque o corpo inteiro tem vaso e os vasos dele vão se destruindo. Então a pessoa perde a função renal. Quem já teve a oportunidade de acompanhar um paciente com insuficiência renal crônica sabe o sofrimento que é para aquela pessoa estar ali fazendo hemodiálise e está todo dia assim, dia não, vai para a clínica, fica 6 horas ali conectada a uma máquina, passa mal, fica enjoado. Então, assim, vale a pena a gente comprar essa briga, dizer, não, eu vou comer doce, eu adoro doce, e se eu tiver alguma coisa eu morro. Ele não morre. Eu digo aos pacientes do OPD, se morresse era até melhor, mas não morre, fica lá, sofre, tem. Então, o açúcar, eu já tirei ele de minha vida, eu sou diabético, mas minha diabetes é tipo 1, né? Então eu não tenho muita opção para minha glicemia não subir. Qualquer coisa que eu como, a minha glicemia sobe mais. Eu digo, eu vivo sem açúcar e eu tenho muito melhor do que antes de eu descobrir a doença. Quando eu comia açúcar, a disposição que a gente tem é outra. E como fazer essa substituição, doutor? Porque substituir o açúcar? o açúcar O açúcar não precisa ser substituído. Tem uma curiosidade interessante. Açúcar demerara, açúcar do Japão, açúcar, tudo é açúcar. Então, se você os adoçantes têm algumas particularidades. Tem um mito em relação à oncologia do adoçante, que o doutor Eli pode falar melhor do que eu não sei se a gente tem estudos de fato que embasam falar que o adoçante aumenta o risco de câncer ou não, mas em relação às doenças do coração, a gente não tem nenhum dano em usar o adoçante, né? A gente tem o stevia, que é um adoçante que ele é mais natural e tal, talvez seja melhor, mas também, cientificamente falando, eu não tenho nem dados para dizer se um é melhor do que o outro. Mas o açúcar, onde é que a gente usa o açúcar? No café, a gente pode tomar sem açúcar, acostuma. O suco já é doce, então só a gente usa açúcar só no supérfluo. Aquele docinho, quando bom. E no industrializado, que às vezes a gente acha que não tem teor de açúcar alto, nem teor de sal alto, nem de conservantes. Quando a gente fala de conservantes hoje em alimento, a gente está falando muitas vezes de agentes que são carcinógenos também, né? Então, essa questão do câncer relacionado aos hábitos de vida, atividade física, controle de peso, alimentação, tudo que o André falou em relação aos alimentos saudáveis, quanto menos a gente tirar da lata, quanto menos a gente tirar da caixa, quanto mais a gente descasca, quanto mais a gente come, alimentos que a gente cozinha. Então, quando a gente fala dessas questões, hoje a criança acha que a comida é do iFood, vem do iFood, e engraçado na pandemia, né? Então, não sabe que os hábitos da gente cozinhar em casa, ter uma alimentação saudável, essa coisa da vida louca, que o André também falou. Mas, para além disso, a gente também tem outras questões, né? A gente tem outros hábitos relacionados também a doenças cardiovasculares e câncer, como o fumo. Então, o tabagismo, e não só hoje o cigarro convencional, mas o que está vindo aí para essa juventude, para essa galera jovem, do cigarro eletrônico. De achar que cigarro eletrônico não é igual ao cigarro convencional e que não tem agentes cancerígenos ali e que não tem agentes que vão viciar como a nicotina.
E a gente está vendo também hoje uma epidemia quase já, né, de doenças, não só câncer, daqui a pouco o André vai estar vendo cada vez mais doenças cardiovasculares, os pneumologistas de muitas doenças pulmonares por essas questões de hábito. Então, eu costumo dizer que a gente escolhe isso. Então, como é que a gente faz para substituir? A gente tem que escolher, tem que saber escolher. Tem que educar as crianças e os filhos para que eles entendam o que é as escolhas, o que são as escolhas de hábitos de vida. Porque isso começa na infância, né? Começa na infância dando açúcar. Então, isso é uma responsabilidade em parte do adulto, que vai habituando a criança e o adolescente àqueles hábitos. Mas depois, aquele adolescente vai começando a criar suas vontades também, fazendo escolhas. E essas escolhas no início da juventude também vão impactar para essas doenças crônicas. Então, essa questão hoje do cigarro eletrônico, por exemplo, é uma coisa muito importante, porque a gente não vê mais ninguém fumando, né? Porque hoje o fumar um cigarro clássico está fora de moda, mas os vapes, né? Está super na moda, é proibido aqui no Brasil, mas todo mundo consegue, vai para as baladas, está todo mundo lá com seu cigarrinho eletrônico, e como isso faz mal. Então, recentemente, por exemplo, a gente teve um paciente que internou lá no hospital com 28 anos de idade com câncer de pulmão, e a gente só via isso depois dos 50, 60, quando a pessoa fumava há muitos anos para desenvolver um câncer. E aí são as escolhas. Interessante, viu, doutora? Eu não sabia que... E também o cigarro eletrônico, hoje em dia, tem uma série de sabores, né? Sim. Que me chama mais a atenção desse Sabores, cheiros deliciosos, né? Então parece um brinquedo ali que é inofensivo, né? Teoricamente. Mas se ele não for regulamentado aqui, é porque ele não é inofensivo, né? E vem muito do modismo, né? E um começa, e aí todo mundo tem que aderir ao grupo para fazer parte, e aí aderem sim, muitas vezes saberem dos riscos. Então, educação, informação, esclarecimento, eu acho que é o principal caminho para a gente prevenir essas doenças crônicas, como você colocou, né? É uma das formas que a gente tem de estar combatendo e estar prevenindo as doenças, é estar informando. E não adianta só informar para as pessoas mais idosas, né? Para os adultos, a gente tem que começar isso na infância mesmo. Infância, adolescência, escola, família, os ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam, para que a gente possa modificar isso. Exatamente como a senhora bem colocou, hoje em dia as coisas estão muito rápidas, acesso à informação, o trabalho também. Muitas vezes os pais não têm esse tempo de estar acompanhando aquela criança, a alimentação direitinho. Então é uma coisa muito difícil, mas como a senhora também disse, são escolhas. E nós precisamos saber a mais assertiva. Mas agora eu queria que os dois falassem sobre quais são os exames preventivos por faixa etária. Na verdade, assim, na cardiologia, a gente guia muito os exames pela sintomatologia do paciente, algumas queixas e tal, mas, assim, falando na prevenção, o indivíduo adulto, ele precisa ir ao médico, um cardiologista, um clínico ali todo ano, e os exames que a gente usa como rastreio dos fatores de risco, aí vai ser o açúcar, como a gente falou, a glicemia, o colesterol, né? E aí a gente vai aferir a pressão durante o exame, a gente vai escutar o paciente. Então, é muito simples o rastreio da doença cardiovascular, dos fatores de risco, é a conversa com o paciente, justamente como o doutor Eli falou. A gente precisa orientar e deixar ele ciente das escolhas dele, para ele saber se aquilo ali vai levar ele a uma doença lá na frente ou não. E os exames são exames básicos, são exames que é um exame de sangue, um eletrocardiograma, um teste de esforço, que é o da esteira, para a gente ver como é que faz o desempenho cardiovascular, se tem alguma alteração. Não tem mais muito. Por faixa etária, é mais ou menos a mesma coisa. O que vai diferenciar a investigação do paciente
ali na consulta com o cardiologista, é muito o que ele traz para a gente, né? Se é um paciente já diabético, já é um paciente que tem uma hipertensão, a gente vai fazer, às vezes, uma investigação de aterosclerose, vai fazer um ultrassom das carótidas, dos membros inferiores, enfim. Mas o rastreio da doença cardiovascular é muito simples, é exame simples. Um teste de esforço é o que ele vai fazer para a gente prevenir e diagnosticar a maior parte das doenças do coração. Bom, para câncer a gente tem que dividir homens e mulheres, né? Então, a mulher, ela tem os principais cânceres que podem ser rastreados. A mama, como a gente já falou, então a partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer mamografia, tem que ter seu acompanhamento com seu médico ginecologista, mastologista e oncologista. O outro câncer muito importante na mulher é o câncer de colo de útero. E aí já muda totalmente, né? A gente já vai falar de um outro fator de risco de doença que a gente não falou aqui até agora, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Sim, as DSTs. E as vacinas, porque para o câncer de colo de útero, o principal agente que causa o câncer de colo de útero através da transmissão sexual, que é o HPV, a gente hoje tem vacina. E a gente tem vacina não é para adulto, a gente tem vacina para criança. Então, toda criança dos 7 aos 14, 9 aos 14, desculpe, precisam ser vacinadas para o HPV, porque isso vai evitar que no futuro as mulheres adquiram câncer de colo de útero, os homens também. Hoje o HPV está relacionado a câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de canal anal. Então, é uma outra modalidade de prevenção que a gente ainda não tinha falado aqui, que são as vacinas. E aí, a mulher começando a sua vida sexual, ela deve ter, então, acompanhamento ginecológico e, principalmente, depois dos 24 até os 65 anos, fazer consultas periódicas com o ginecologista, o preventivo ginecológico, que é a pesquisa lá de células no colo do útero, para ver se tem alguma célula atípica que possa evoluir para um câncer ou não, e está tratando isso. Então, vacina também é prevenção de câncer e mudar esses hábitos. E em relação ao comportamento sexual, uso de camisinha, sexo seguro também é uma coisa muito importante na oncologia. E, por fim, para o câncer de intestino também, que a gente pode estar prevenindo e rastreando, e aí agora é para homens e mulheres. Todo homem, toda mulher, a partir dos 45 anos, tem que fazer o exame de colonoscopia, porque a gente tem lesões que aparecem antes do câncer, e que se a gente não detecta, anos depois vai virar câncer. E hoje o exame que mais consegue fazer isso é a colonoscopia. A gente tem outras estratégias quando a gente não tem colonoscopia no SUS, por exemplo, a colonoscopia não é o primeiro exame. A gente pode usar a mão da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que também é um método que pode detectar câncer quando ele está no início, câncer de intestino. Então, basicamente, e para pulmão, câncer de pulmão, as pessoas que fumam, têm uma carga tabágica alta, fumam há mais de 15 anos, fazer também acompanhamento com pneumologista e tomografias aliadas. Ressaltando novamente que a prevenção é a melhor forma de evitar doenças, né, gente? E para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que os senhores falassem sobre a importância de cuidados da saúde mental. Como eu havia dito, hoje em dia as coisas estão muito rápidas. Os acessos, somos bombardeados por informações o tempo inteiro. Então, qual a importância de cuidar da saúde mental na atualidade? Hoje eu acho que é uma grande epidemia, né? O problema de saúde mental tem tomado uma proporção gigantesca. Hoje a gente vê que não tem faixa etária para isso, hoje desde crianças até idosos. Obviamente, como você fala, o mundo mudou, as informações são mais rápidas, tudo é para ontem, então isso gera uma ansiedade e, obviamente,
A mudança da nossa sociedade está interferindo nisso e a gente precisa se preparar para a mudança, né? Às vezes as pessoas falam, o mundo vai acabar, porque não é tudo, sempre a gente viveu mudanças, né? A vida inteira foi assim. A gente sofreu grandes revoluções, agora a gente está passando por uma revolução que é uma revolução digital, é uma revolução onde a informação está acessível a todos a todo momento. Então, eu acho que o acompanhamento, toda vez que o indivíduo percebe que as expectativas dele e que essa ansiedade está atrapalhando ele, seja na relação pessoal, seja na relação do trabalho, seja, enfim, em casa, ele precisa ter a consciência que não é normal por causa do mundo que a gente vive. As pessoas têm, não, é porque hoje em dia é assim mesmo, é tudo agitado, e não é assim. Se você percebe que você está perdendo um pouco daquele controle, você está lhe atrapalhando, você precisa do psicólogo, talvez um psiquiatra. Existe uma mística em relação à psiquiatria, que é médico de doido, então as pessoas têm uma resistência a um psiquiatra, não é nada demais, é um colega como outro, como um cardiologista, como um oncologista, enfim. Você vai a ele, você vai conversar, você vai expor, você vai fazer uma terapia, às vezes com um psicólogo. As medicações, às vezes, são importantes e não quer dizer que você vai usar remédio a vida inteira. Então, as pessoas têm que parar de negligenciar o problema da mente. Hoje, no meu consultório de cardiologia, eu posso lhe dizer tranquilamente que 30% dos meus pacientes vão ao meu consultório por causa de problema psíquico, que não tem nada a ver com o coração. O coração da gente é um órgão sensitivo. Então, se a gente está estressado, se a gente toma um susto, o coração não dispara, é a mesma coisa. A gente está estressado, está preocupado, aí começa a ter palpitação, começa a sentir dificuldade de respirar, e a pessoa pensa, eu estou com o coração natural. A pessoa não sabe, é normal, privado, é o cardiologista, tem que ir mesmo. Quando eu chego lá, que eu faço a avaliação, a gente faz os exames, eu digo, você não tem nada no coração, você precisa procurar um psicólogo, tá? Você sente em boa parte dos pacientes, tá bom, doutor, então, tá certo, você, não vou fazer nada, tá tudo bem. E não pode ser isso, né? E a doença mental, né, ela vai acarretar nas outras, porque se você está estressado, você não come bem, você não faz exercício, você não dorme bem, aí você vai gerar outros problemas para a sua saúde por causa daquele problema mental. Em relação à oncologia, pegando o gancho de André, né? Então, a saúde mental interfere no corpo todo, e para o câncer existiam e ainda existem várias questões que formulam ou pensam que talvez a sua condição emocional, psicológica pode impactar no seu sistema imunológico. E o câncer, muitas vezes, é uma doença que tem várias formas de aparecer, várias formas dele se desenvolver dentro do corpo da gente, e que a condição imunológica da gente também é importante. Então, quando a gente tem situações de baixa do sistema imunológico, a gente pode ter várias doenças e o câncer pode estar implicado nisso. Isso ainda não é muito claro ainda do ponto de vista científico, mas existem linhas de pensamento para isso. E, por outro lado, o câncer também é um diagnóstico que impacta muito na questão emocional. Então, vem, né, de todas as questões que a André já botou aqui, o paciente oncológico, ele precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio inclui, inclusive, vários profissionais, não só o médico, mas o psicólogo, às vezes a terapia ocupacional, outros profissionais, o nutricionista, o fisioterapeuta, para que a gente possa, vendo o paciente como um todo, né, tá cuidando dos aspectos que não são só físicos ou orgânicos, mas que também são psicológicos e mentais de risco de câncer, né? Então, a gente não tem nesse sentido também. Então é importante cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigada, doutor André, muito obrigada, doutora Aine, pelo bate-papo. E para vocês, gente, o estande da Clivale Mais está bem ali, vocês podem estar visitando, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.